Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma videoaula da nossa revista Betel Lições Adulto. A lição de hoje é a quarta lição do terceiro trimestre do ano de 2020, cujo tema da revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. Esta revista é comentada aí pelo bispo Abner Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Ele também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira e também vice-presidente da CONAMAD Geral. E enfim, chegamos aí na quarta lição desse terceiro trimestre, cujo o tema é Crise também é oportunidade de recomeço. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo de número 14, que diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A verdade aplicada está assim: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. O objetivo da lição, como sempre, são três. E o primeiro é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Segundo, apresentar a característica e a beleza da mulher. E terceiro, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência de leitura bíblica em classe, seja presencial ou online, está no livro histórico de Ruth, capítulo 1, versículo 8, 9, 16 e 22. E antes de iniciarmos aqui com a nossa introdução, gostaria de pedir você que já é um parceiro aqui desse canal, sempre está nos acompanhando, muito obrigado por isso. Gostaria que você deixasse o seu like aí para nos ajudar e a gente alcançar aquela meta de 50 likes nesse vídeo. E você que está passando pela primeira vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui e permanecer durante aí esse subsídio que vamos ter aqui nesse vídeo. Então, está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Toda semana estamos aqui com a nossa videoaula de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Como você percebeu, já estou com a revista, graças a Deus, e com isso vamos ter aí a oportunidade de chegar aqui com o vídeo bem antes de sexta-feira, graças a Deus. Então é isso aí. Se você puder, você que já é um parceiro e você que está passando pela primeira vez, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp ou nos grupos do Facebook, eu te agradeço de coração. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te recompense. Na lição de hoje estudaremos como Ruth foi influenciada fortemente por Noemi e se tornou uma personagem bíblica não judia tão especial da Bíblia Sagrada. História esta que nos inspira e gera edificação e fé em nossas vidas. No tópico número 1 está: a fé nos leva a lugares inimagináveis. Na lição de número 4 vamos estudar uma grande heroína da fé chamada Ruth, uma jovem de Moabe, que é bisavó de Davi, como vemos em Ruth, capítulo 4, versículo 18 a 22, e ancestral de Jesus, como vemos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1 e 5. Fora o livro de Ruth, o único livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher é o livro de Esther. Aí, mais um conhecimento bíblico para você arquivar aí, né? Anota aí no cantinho branco aí da sua Bíblia ou até mesmo na sua revista este conhecimento. O subtópico 1 diz: a crise não é o seu fim. A história de Ruth e sua sogra Noemi situa-se na época dos juízes, no período caracterizado no livro dos juízes por degeneração religiosa e moral, fragmentação nacional e opressão estrangeira generalizada, como vemos também aí o motivo disso tudo por causa de uma geração que se levantou aí, como diz livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Uma geração que se levantou após seus pais, que não conhecia Deus e muito menos os seus feitos. Ou seja, uma geração que não tinha intimidade com Deus, apesar de ter crescido no deserto,
apesar de ter passado aí pela mentoria de Josué, porém essa geração não tinha uma experiência viva como seus pais tiveram no deserto. Essa é uma geração que não tem temor no coração e por isso a gente vai ver essa degeneração religiosa, essa fragmentação nacional e essa opressão estrangeira que vai fazer com que o povo de Israel vive oscilante, uma hora Deus, outra hora outros deuses. O livro de Ruth reflete um período transitório de paz entre Israel e Moabe, como vemos no capítulo 3, versículo 12 a 20 do livro de Juízes. O livro de Ruth oferece uma série de vislumbre da vida de membros de uma família israelita. Apresenta também um relato ameno e como permanecer um pouco de fé e piedade genuína no período dos juízes, suavizando um retrato da época que, se não fosse por isso, seria totalmente obscuro. A narrativa histórica desta mulher inicia com um período de fome. Fome esta que não é mencionada no livro de Juízes, somente aqui no livro de Ruth. O local geográfico é Belém de Judá, cidade natal de Davi, como vemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. O nome Belém dá a ideia de casa de alimento ou casa do pão, que está sem a provisão do seu padeiro. Apesar de não haver guerra entre Israel e Moabe, Moabe manteve Israel sob servidão por 18 anos nos dias de Juízes, como vemos no capítulo 3, versículo 14. E foi justamente para essa terra de servidão que Elimeleque, que significa meu Deus é rei, esposo de Noemi, cujo nome significa minha agradável, que eram pais de 2 filhos, que são eles Malom, que significa fraco ou doente, e Quilion, que significa lamentador. Essa família eram efrateus. A terra de Efratá era o nome da região ao redor de Belém, como vemos no capítulo 4, versículo 11 de Ruth. E também lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 19, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, e no livro profético de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Esta é uma região onde Raquel foi sepultada e também onde viveu o segundo rei de Israel, o rei Davi, como vemos aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 13. Na terra de Moabe, os 2 filhos de Noemi casam com mulheres moabitas, chamadas Orfa, que significa corça, e Ruth, que significa beleza. Os moabitas eram da linhagem das filhas de Ló, como vemos em Gênesis capítulo 19, versículo 36 e 37. O casamento com mulheres moabitas não era proibido, embora nenhum moabita nem seus filhos, até a 10ª geração, tivesse licença de entrar na Assembleia do Senhor, como vemos aí no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 3. Sendo que, em Números, capítulo 36, versículo 6, quando as filhas de Zolofaete foram pedir direito à herança de seu pai, Deus aconselhou através de Moisés dizendo que elas poderiam casar com quem parecesse bem aos seus olhos, contanto que elas casassem com pessoas da família de seu pai. Ou seja, a gente vê que Deus já orientava o seu povo para casar justamente linhagem com linhagem, descendente com descendente, como a gente vê lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1, que foi a lição passada, onde um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi. Isso aqui não é uma ordenança na lei, mas a gente vê que é um aconselhamento de Deus para o povo de Israel e também principalmente para a igreja. Isso não mudou. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Noemi perdeu o marido e os filhos em 10 anos estando em Moabe. O Targum diz que os filhos morreram por transgredir a lei ao se casarem com mulheres estrangeiras. Isso aí dá a gente entender Números capítulo 36. E uma coisa clara na lei é que uma promessa de vida longa para aqueles que obedecem e uma vida breve para aqueles que desobedecem à lei, como vemos em Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28. Como disse, essa família foi para Moabe por causa de uma crise
que está lá no versículo de número 1 do capítulo 1 de Ruth, e após 10 anos, Noemi retorna porque o Senhor havia novamente abençoado o povo deles com alimento, como vemos no capítulo 1, versículo 6. E como que Noemi ficou sabendo que o padeiro voltou a fazer pão na casa do pão? O Targum diz que um anjo trouxe esta informação para Noemi. Não sabemos se é verdade, porém, eis aí uma informação extra-bíblica. No versículo de número 7, vemos que as duas noras seguiam com Noemi em direção à terra do povo hebreu e não somente Ruth. Porém, Orfa retorna para sua terra quando lhe foi dada a oportunidade de fazê-lo, como vemos no verso 7 até o verso de número 22 do capítulo 1 de Ruth. No verso de número 8, vemos duas bênçãos para as noras, que são elas. Primeira, que Jeová seja amável com você, ou seja, com a nora, como você fora com a sua nora e seus filhos, como vemos aí no verso de número 9. A outra bênção é que Jeová lhe daria descanso em casa de seus novos maridos. Provérbios capítulo 31 é o provérbio da mulher virtuosa. E no verso de número 10, que aparentemente começa o conselho para a mulher virtuosa. Só que no verso de número 1, há uma lição que está intrínseca, ela está escondida, que serve muito bem aí para quem quer se dar bem no relacionamento. Pois o capítulo 31 de Provérbio vai falar sobre um relacionamento, como que o marido vai tratar sua esposa e como que essa esposa vai se comportar com seu marido. Então, o provérbio começa explicando quem que escreveu e o que o inspirou escrevendo. E aí ele diz, este é o provérbio, o oráculos do rei Lemuel, rei de Bassã, cuja sua mãe deu desde a sua infância. Ele está dizendo quem escreveu Provérbios 31 e o que inspirou a escrever. Ele é rei de Bassã, um árabe, e o que inspirou a escrever foi os conselhos que sua mãe deu desde a sua infância. E que conselho que sua mãe deu desde a sua infância? E o que está implícito aqui que serve para aplicar no casamento? E esse conselho implícito aqui é mais para mulheres do que para o homem. Por quê? Pois quem está aconselhando o rapaz aqui é sua mãe, desde a sua infância. Ela que está buzinando no ouvido do filho. Logo, você precisa entender, principalmente você, irmã, precisa entender que a mulher precisa se dar bem com sua nora, porque, querendo ou não, é a mãe do rapaz que vai buzinar no ouvido do seu futuro esposo ou do seu esposo. Então, se dê bem com sua sogra, que tudo vai ficar jóia no seu relacionamento. Noemi admoesta por 4 vezes para que suas noras voltem para sua terra e para os seus deuses, como vemos no verso 10 e 11. Isto porque Noemi pensava ser alvo da mão do Senhor. Ou seja, Noemi pensava, como vemos no verso de número 13, o mesmo sentimento que Jó tinha no capítulo 6, versículo 4, de que ela era alvo da ira de Deus e que a flecha do Todo-Poderoso estava o castigando, ou castigando a sua vida. Por ir para a terra de Moab, ela se sente então um alvo da ira de Deus e ela então pensa que tudo que ela está vivendo, essa crise, as perdas, é justamente pelo fato dela ter saído da casa do pão e ido para a terra de Moab, terra de opressão, e então Deus resolveu castigar toda a sua casa. Apesar de que no caso de Jó, o problema era uma provação. Porém, a gente não pode esquecer que fome, guerra, pestilência, calamidades em geral não são maldições individuais, pois se fosse, afetaria apenas a pessoa envolvida e não toda a nação, pois tais desgraças não fazem acepção de pessoas e afetam tanto o justo como o ímpio, como vemos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 e 3. Segundo subtópico, uma escolha assertiva. O requisito essencial para o povo de Deus é ser santo, ou seja, separado, e permanecer separado dos padrões e costumes dos outros povos para não perder a essência de Deus e as bênçãos que ele reservou para o seu povo, como é a igreja, como vemos aí o conselho de Paulo, a igreja que está em Corinto, no capítulo 1, versículo de número 2 da primeira carta. E também
A famosa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia é clara ao nos revelar que o Senhor abomina a idolatria, pois ele não divide a sua glória com ninguém, como vemos em Isaías capítulo 42, versículo 8. O salmista declara no Salmo 115, verso de número 5, que o idólatra se torna semelhante aos seus ídolos. O apóstolo Paulo, em seu ensinamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, vai mais além. Ele diz que os ídolos, elas possuem, na verdade, uma influência demoníaca. E por isso que Deus abomina a idolatria. Terceiro subtópico: caminhe com alguém que te aproxime de Deus. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e lhe trouxe salvação. O ser humano absorve comportamentos de seus companheiros, ou seja, aprendemos de forma inconsciente com as pessoas que nós escolhemos andar com elas. Nós aprendemos a maneira de falar, a maneira de se vestir. Por isso que quando reconhecemos Cristo como nosso Salvador, nós começamos a mudar nosso ambiente. E como mudamos o nosso ambiente, nós mudamos com as pessoas que a gente se relaciona, e mudando com o relacionamento com o tipo de pessoas por causa do ambiente que está, a gente também começa a mudar a maneira de se falar, a maneira de se vestir e aquilo que a gente vê e ouve. E a gente não pode esquecer que as pessoas que a gente andam hoje definirão o nosso amanhã. Como a gente vê no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas aquele que anda com tolo acabará em desgraça. Ou seja, o seu hoje, as pessoas que você anda hoje, vai definir o seu amanhã, o seu futuro. Provérbios capítulo de número 22, versículo 24 a 25, deixa bem claro que com as pessoas que nós andamos, nós aprendemos com ela de forma inconsciente. Olha o que diz o homem sábio: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas, porque você pegará os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que nós andamos. O apóstolo Paulo vai nos aconselhar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que praticamente aí o jovem sabe até de cor, né, esse texto. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Que as pessoas que nós andamos, elas nos influenciam inconscientemente. E a gente percebe, né, nessa comunhão entre Ruth e Noemi, que o mito de que o relacionamento entre nora e sogra é necessariamente cheio de tensão. Segundo tópico: superando a crise. Após 10 anos de lutas e tentativas negativas, Noemi pede para que ninguém a lhe chame deste nome, de Noemi. Ela pede que lhe chame de Mara, que significa amar, porque a vida lhe trouxe muita amargura por causa das perdas, por causa das decepções. Então agora ela prefere se chamar de Mara, uma mulher cheia de amargura. Porém, ao ouvir que o Senhor havia visitado o seu povo, como vemos no capítulo 1, versículo 6, ela cria a esperança e o desejo de voltar para a sua cidade natal para mais uma vez superar a crise. E com isso entramos aí no primeiro subtópico desse segundo tópico: movidos por fé, mesmo na crise. Noemi poderia usar seu luto, suas perdas, a sua crise para se afundar. Mas ao ouvir que Deus estava agindo, Noemi decidiu se levantar, reconhecendo que Deus estava no controle de sua história e do seu povo. Segundo subtópico: nas crises, faça escolhas em Deus. A primeira coisa que formata nosso destino são as nossas decisões. Infelizmente, muitos acreditam e pensam que Deus pode tomar as decisões para si. Porém, decisões são pessoais. O próprio Deus deixa isso claro lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, né? Que diz: hoje eu coloco diante de vós a bênção, a maldição, a vida e a morte. Porém, Deus é tão misericordioso que ele dá uma dica, ele aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a sua descendência. Ao mostrar o que é melhor, qual é a escolha melhor a se fazer, Deus revela que as nossas áreas, que as nossas vidas serão abençoadas ou amaldiçoadas. Ou seja, Deus está deixando bem claro que a sua decisão pessoal afeta tanto você como aqueles que estão à sua volta.
como vemos aí no caso do esposo de Noemi, que ao sair da terra do pão, indo para Moabe, terra de perseguição, uma terra de opressão, trouxe uma maldição que roubou-lhe aí, né, a vida de seus filhos e a sua própria vida. Nós precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. A maneira mais certa de fazermos isso é seguindo o conselho de Salomão, deixado lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1 e o versículo 3, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. A gente vai terminar por aqui, porque eu sei muito bem, eu já cansei de falar isso nos outros vídeos, o vídeo muito comprido não é muito bom, porque nem todos assistem até o final. Mas eu espero que até aqui o Senhor tenha te ajudado, também tirado aí algumas coisas para a sua preparação pessoal da sua aula, e que Deus te abençoe e que você possa surpreender os seus alunos. Não se esqueça, deixa o seu like para a gente alcançar a meta de 50 likes. Comenta aí, UP no final aí, nos comentários, comenta UP nesse vídeo. E se você estiver passando pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e receba aí as novas notificações dos novos vídeos. E compartilha com todos os seus amigos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graça e paz.